O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão. Saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espírito se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a grandeza da fé, ela não é para ficar estanque na mentalidade ou na memória como um excesso de informações. Por exemplo, um certo dia fizemos a primeira comunhão, tivemos a iniciação catequética, em outro momento, sei lá, de repente fizemos a crisma, em outro momento se contraiu o matrimônio e aí uma rotina social da vida de sacramentos. A fé não é para isso. A fé não é uma simples informação, não é um conteúdo a mais que eu vou adquirindo. A fé é um compromisso, porque ela nos dá a base do conhecimento da ação da pessoa de Deus que nos liberta e nos faz participantes da sua própria vida divina. A grandeza da fé, ela nos leva a um profundo relacionamento com Deus. Por isso ela tem que ser anunciada. Por isso ela tem que ser, sobretudo, vivenciada, para que a nossa profissão de fé seja autêntica. O Evangelho que nós acabamos de escutar, ele nos coloca diante do conhecer e do seguir Jesus. Vocês observaram que quando Jesus chega ali em Cafarnaum, ele imediatamente é reconhecido por quem? Pelo demônio. E olha o que o demônio diz: "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." A expressão que evoca o início do Evangelho de Lucas, no mistério da encarnação, quando o anjo Gabriel diz a Maria: "O santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus." A identidade, portanto, da divindade de Jesus é manifestada pelos seres espirituais. O demônio conhece quem é Jesus e sente-se ameaçado. "O que queres de nós? Viestes aqui para nos destruir?" O mal reconhece Jesus porque a bondade de Deus não compagina-se com aquilo que é indigno da sua grandeza. E aonde Jesus chega, afugenta o mal. E aqui começa o processo de amadurecimento na fé que leva à profissão da divindade, do reconhecimento de Jesus como Salvador. Jesus não dialogou com o mal. Diante da presença do mal, Jesus disse: "Cala-te e sai dele." Nos dá, portanto, o exemplo de como nós devemos proceder
diante de todas aquelas tentações e situações difíceis que querem nos desviar do caminho de Deus. O nosso problema é que, pelo excesso de conhecimento, por esta nova gnosis que temos na atualidade, de já saber tudo sobre Deus, eu já sei sobre o que é um sacramento, eu já sei sobre o que é a missa, eu já sei sobre isso, eu já sei sobre essa pastoral, eu já sei sobre Jesus, eu já sei sobre Maria. De tanto sabermos de tanta coisa, não fazemos nada. Porque não basta saber, tem que experimentar, tem que entregar-se, tem que comprometer-se. E justamente por isso Jesus torna-se, para os mansos e humildes de coração, o referencial para o relacionamento perfeito com o Pai. E a conversão do coração, ela está em abrir cotidianamente a alma para Deus, para que Ele renove na vida do homem a graça da salvação. E Jesus nos dá o exemplo de como os filhos de Deus têm que atuar, não conversando com o mal, não dialogando, não se aproximando. Qual é o estado de impureza que eu tenho neste momento, que eu venho carregando na minha vida, que não me permite alcançar a plenitude da santidade, da graça, do amor de Deus? É a maledicência, é o adultério, é a infidelidade, é uma sexualidade desenfreada, são os vícios, é a mentira, é o orgulho, é a ganância, é a prepotência, é a soberba, é a falta de oração. O que me torna agora impuro, que não deixa Deus agir em mim a ponto de me libertar, de me fortalecer, de me fazer uma pessoa nova? Jesus fala com autoridade. O que é ter autoridade? É não estar comprometido com o mal. Quando nós percorremos a Sagrada Escritura, São João, no versículo 10º do capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele coloca de modo plástico, de modo absoluto, transparente, translúcido, este momento da manifestação do poder de Deus, quando ele diz: agora manifestou-se o poder do nosso Deus, a grandeza do seu Cristo, a força e a sabedoria, pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos dia e noite diante de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Por isso, céus, estai alegres e exultai, e todos vós que neles habitais. Este triunfo messiânico, portanto, alegra o nosso coração em saber que, pela graça do batismo e pelo poder de Deus que nos vem na ajuda dos sacramentos, Deus reina absolutamente em nós, expulsando para longe da nossa existência todo o mal e nos dando a sua presença como garantia do penhor definitivo para a vida eterna. Desse modo, meus irmãos, nós vamos entendendo que com a presença de Deus na nossa vida, tudo nós vamos poder, porque estamos fortalecidos pelo seu amor. E quem é como Deus? Quem? Ninguém. Essa é justamente o significado da palavra Miguel. Estamos iniciando e propagando a festividade do arcanjo São Miguel. Falar da atitude de Deus em socorro dos homens é professar a fé no seu infinito amor. Ninguém é como Deus. Ele é absoluto porque Ele ama para sempre. E a experiência do seu amor renova no coração dos homens o desejo de chegar ao céu, de nos manter em estado de vigilância, como nos dizia São Paulo, aí nesta primeira leitura, tirada da sua primeira carta aos Tessalonicenses. Nós não somos filhos das trevas para que o dia do Senhor nos surpreenda. Nós somos filhos da luz, e quem vive em Deus é iluminado pela força do seu Espírito. E ser iluminado pela força de Deus significa ter a convicção de estar em todo o tempo na sua presença, e por isso agir como filhos de Deus.
não fazendo obras de obscuridade, de trevas, mas resplandecendo o brilho de Deus na própria vida, numa consciência limpa, numa atitude correta, no exercício da espiritualidade, no relacionamento filial com o Pai, na caridade para com os irmãos. A missão, portanto, que nós temos que fazer no mundo é resplandecer esta glória de Deus pelo bem, pela generosidade, resgatar na humanidade o sentido da vida, de uma vida que não seria feliz e nem seria a vida de Santo Agostinho se não fosse eterna. Por isso a mensagem do Senhor em todo momento tem que ser propagada na alegria do Evangelho que nos diz o Papa Francisco, para que o mundo conheça, ame e sirva a Jesus. É nele que o homem reencontra o sentido de viver e a alegria de conviver entre os irmãos. E é por ele que uma vida entregue a seu serviço é como aquele grão que cai, morre para dar muitos frutos. Testemunho admirável desta experiência de Deus. O santo que estamos celebrando hoje, São Gregório Magno, Papa, que nos seus escritos nos deixa uma mensagem fantástica, tanto aos pastores, na sua regra pastoral, como a todo o povo de Deus, nos seus diversos escritos de mística, de liturgia, de moral, de pastoral, para animar a todos a buscarmos juntos esta unidade na fé e no serviço para a glória de Deus. Aí nós vamos vendo a importância do compromisso pastoral e da ação missionária, para que a graça da salvação renove, conserve, fortaleça a caminhada de todos naquilo que importa ao homem, naquilo que dá sentido à existência, que é chegar a Deus. Porque Ele nos fez para Ele e o nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não descansar nele. Ele nos dá a paz, porque Ele devolve à nossa consciência a razão de ser. Por isso, Miguel, quem é como Deus? Ninguém. Quem é como Deus para dar ao homem a segurança, a tranquilidade, o equilíbrio? De repente, nós vivemos aí numa angústia, procurando tantos livros de autoajuda e tantos tratamentos clínicos e psiquiátricos e psicológicos, quando o médico dos médicos está a todo momento esperando por nós. Ali, no Santo Sacramento do altar, o maior psicólogo, aquele que nos conhece profundamente, aquele que tem a resposta certa, aquele que sabe o problema que estamos passando, está lá, esperando a nossa atitude filial de buscá-lo e de abrir novamente o coração para Ele, para que dele possamos ouvir palavras de vida eterna, que nos recoloquem no caminho da vida. Por isso, meus irmãos, que nós possamos hoje e sempre estar dispostos a acolher o ensinamento de Jesus e abrir o coração para a experiência do amor de Deus. Ele tem o poder e tem a bondade para nos purificar. Que tudo aquilo que nos torna impuros, que nos faz indignos, seja arrancado de nós, seja expulso da nossa vida. Que o Senhor nos traga novamente a graça da libertação, para que possamos dizer, como diz o salmista deste salmo que acabamos de escutar, número 26, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. A terra dos viventes é o corpo místico de Cristo, onde são congregados todos os redimidos, para que vivam a plenitude da promessa do amor infinito do Pai, que é manifestado na obra de seu Filho, como Salvador da humanidade, como aquele que nos trouxe para dentro do coração do Pai, para vivermos o nosso valor, a nossa identidade de filhos de Deus e assim alcançarmos a graça da plenitude do seu reino,
experimentando e transmitindo os efeitos da sua bondade na nossa vida, que nos faz ser pessoas melhores para transformar o mundo numa verdadeira convivência de filhos de Deus, numa casa onde vivamos como família do Senhor e assim possamos ir progredindo na experiência da salvação. Essa é a missão que nós temos para realizar. Vamos então pedir a Deus que nos dê a graça para poder levá-la adiante, cada vez com maior entusiasmo, sempre dispostos a amar e a servir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.